Oi. Oi, Tá me ouvindo? tudo bem? Tudo jóia? Estou te ouvindo. Tá. Deixa eu preparar aqui o material de vocês. Tá. Isso aí, já estava decidido já. Como que eu faço para diminuir? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Sim, estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Mas eu acho que para te ouvir melhor, Patrine, a gente tem que desativar o nosso microfone. Que a gente a gente vai desativar. Isso, desativa o microfone de vocês. E aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês ativam o microfone, porque senão eu não vou conseguir ouvir vocês. Tá. Tá? Mas a gente tá te ouvindo legal. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Não? Sim? Deixa eu ver aqui quantas pessoas a gente tem aqui. 6. Será que vai chegar mais gente para a gente começar? Eu vou falar lá no grupo que já começou. Tá. Fala lá que eu tô esperando aqui. Tá dando para vocês me verem direitinho? Uhum. Ô, Patrine, eu tenho uma pergunta, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Adriana? Sim. Pode falar. Da aula passada, na verdade. Aham.
sobre aqueles slides, tudo, eu tava, né? Eu estudei e tal. Uhum. É sobre aquelas coisas, como é que fala? Aquelas fórmulas. Eu vi que Certo. tem algumas que tem mol, esses negócios. A gente vai calcular mesmo? Ou você, por exemplo, num problema, numa situação, você já vai dar o mol? Já vou dar. No caso de agora, eu já vou dar, porque... Deixa eu ver. No caso, eu já vou dar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Sim. Tá me ouvindo? Tá falhando, eu não sei se é a minha internet. Oi, tá conseguindo me ouvir? Não. Tá dando pra me ouvir? Sim, não tá falhando, não. Tá. No caso dos problemas que a gente vai estudar, eu já vou dar tudo já na unidade de medida certinha para vocês. Eu não vou pedir para vocês transformarem nada, calcular a molaridade, tá? Vou tentar, assim, ajudar ao máximo vocês, para vocês aprenderem realmente colocar as coisas na fórmula do jeito que tem que ser. A gente vai ver uns probleminhas hoje, e aí, como exemplo, e aí vocês vão entender, tá? Vamos começar? Tá aparecendo aí para vocês? Osmose, pressão osmótica? Sim. Sim. Então, vamos lá. Esse arquivo é o mesmo arquivo que eu enviei para vocês, está lá no portal. Vocês conseguiram ver, conseguiram acessar? Eu deixei ontem tudo lá no portal, no Moodle. Conseguiram pegar isso lá ontem? Eu Sim. só vi hoje. Sim, consegui, já até copiei. Mas tá lá. Ótimo. Tamara, Metida. Vixe, Desculpa, tá vendo? desculpa. Tamara é desse jeito, pra frente. Nossa, vou até sair. Ninguém merece. Professor, uma dúvida. Sim. Kelvin não tem grau, não. Eu tava pesquisando. Oi? Sim, eu também estudei. Sim. Tô Pergunta de vendo. novo que eu não vi. Não tem a medida Kelvin, Certo. temperatura? É que eu tava vendo, ela não tem graus. Não. Celsius E e Fahrenheit. Fahrenheit. Isso. Aí lá tá escrito graus Kelvin. Tá Aí escrito, não tem graus não, é só Kelvin mesmo. Viu? Beleza. Então vamos lá. A gente viu lá, quando a gente estava estudando o tipo de transporte passivo, um dos tipos de transporte passivo é a osmose, certo? Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Espero que esteja. Está. Parece que tá. Tem um REC aqui em cima. Tem, né? Então, Tem, ótimo. parece. Espero que não aconteça como semana passada. Na semana passada, eu coloquei para gravar e só gravou o áudio. Não gravou o vídeo, não. Não sei por que razão. Eu não entendo muito, como diz, eu não entendo muito desses negócios de videoaula, de mexer aqui no Zoom. Tem muita coisa que a gente... Tem pouco tempo que a gente está mexendo, então tem coisas que ainda a gente precisa aprender. Aí, ó, você podia abrir lá, ó, no abridão lá, Aonde? ó, lá embaixo. Aqui, mexe aqui, olha lá embaixo. Ah, Vai aparecer aqueles negócios, que tem 4 negócios ali, em cima do mais. Mexe de novo. sim, tá aparecendo aqui para mim. Acho que para vocês não aparece, aparece para mim aqui.
Tá Aí aparecendo você abre a parar tela, gravando. porque a gente tá vendo seus negócios. Como é que é? Não abria o seu negócio, porque dá pra ver as coisas que você tá pesquisando. Aí aqui a Sim. gente não vê nada, fica aberto. Entendi, agora eu entendi você. Não, mas pode deixar, porque Tá. só tá aqui os arquivos de vocês mesmo. No trabalho, porque eu vou precisar mexer neles aqui, pode deixar assim mesmo, tá tranquilo. Professora, esse trabalho você vai fazer sorteio? Não, não vou não. Como que vai ser então? Depois a gente vai falar sobre o trabalho, beleza? Tá, beleza. Então tá. Olha só. Sobre aqui, pressão osmótica, a gente viu o seguinte. Vamos fazer assim, vamos desligar o áudio de vocês para vocês me ouvirem e para não ficar atrapalhando também na hora que eu estiver falando com vocês, beleza? É o seguinte, galera, como a gente viu sobre pressão osmótica é uma força contrária à osmose, tá? A gente viu lá que um dos tipos de transporte passivo é a osmose. O que a osmose faz? A osmose é a passagem de água por uma célula, por uma membrana permeável para o lado mais concentrado, né? E aí, o que é essa pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão externa que se faz sobre a solução mais concentrada para impedir a osmose, que é a passagem de solvente para uma membrana semipermeável de uma solução mais diluída para mais concentrada. Então, uma ilustração bem simples aqui, que eu deixei aqui para vocês, eu peguei até essa figura na internet. Aqui, ó, teríamos aqui a solução, uma solução concentrada, aqui uma membrana semipermeável, tá dando para vocês verem direitinho? Aqui teríamos uma membrana semipermeável e aqui uma solução diluída, ou seja, água, né? No caso da osmose, nós temos água. E aí, o que é a tendência natural de acontecer? Que essa água aqui passe para o lado mais concentrado, através dessa membrana semipermeável. E aí, o que é a pressão osmótica? A pressão osmótica é uma pressão externa exercida na solução concentrada para impedir que essa água passe para o lado mais concentrado. Estão conseguindo me entender? E aí, as duas formulazinhas bases que a gente tem para calcular a pressão osmótica, a gente sabe que a pressão hidrostática tem que equivaler à pressão osmótica para eles se estabilizarem, para parar essa passagem de água aqui por essa membrana semipermeável. E aí, a formulazinha que a gente viu lá no slide passado, da aula passada, foi essa formulazinha aqui de pressão osmótica. E ela também pode ser definida com esse Izinho aqui, que é uma constante de Wolfman, aqui ó, de Van Hoff. Essa constante, ela é um fator que a gente vai ver lá no exercício, quando a gente vai fazendo o exercício. Um exemplo para vocês. Essa constante, ela está ligada à dissociação dos íons da solução mais concentrada, tá? E aí, aqui é basicamente a formulazinha mesmo para vocês. Então, π também, a maioria das literaturas utilizam pressão osmótica com esse símbolozinho aqui, o π. A maioria das literaturas utilizam o π para simbolizar a pressão osmótica. M, a molaridade da solução, ela tem que estar em mols por litro. E aí, respondendo a pergunta da Adriana, a maioria dos exercícios, eu já vou dar essa molaridade em mols por litro, ou vou te dar dados para você calcular ela, mas de maneira simples. A gente vai ver um exercício que vai funcionar dessa maneira. R, a constante universal de gás.
sei, porque a gente não teve isso na aula. A matéria que era para ter sido dada isso não foi dada, tá? Aí só para poder te avisar. Para calcular a A molaridade, né? professora, ela não chegou a dar pra gente. Tá, tá. Oi? Tá, joia. A gente vai ver a respeito na hora que a gente vai fazendo o exemplo. Se eu ver que vai ficar muito complicado para vocês, a gente vê como que a gente faz. Mas da maneira que tá ali no exemplo, tá bem simples. Então, vamos ver se vocês vão ter alguma dificuldade, tá bom? O R é uma constante universal dos gases. E aí, normalmente, a gente vai utilizar esse aqui, ó. Opa. 0,082 atm vezes litros por mol, Kelvin é menos 1. Raramente a gente vai utilizar essa pressão aqui, essa constante aqui. Por quê? Porque essa constante aqui, ela está em Hg. O que é isso? Mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma unidade diferente, para vocês entenderem. Vamos lá. Essa constante universal está relacionada à pressão dos gases perfeitos. O 0,82 está relacionado à pressão em atm e o 62,3 está relacionado à pressão em milímetros de mercúrio. Observem que todas as duas estão em litros mol por Kelvin e litros mol por Kelvin. Tá vendo? A única coisa que muda é isso aqui, ó. Essa aqui está em atm e essa aqui está em miligramas por Hg, que é miligramas de mercúrio, tá? Mas a gente vai ver, muito raro a gente ver utilizando aqui os 62,3 milímetros de mercúrio. Normalmente a gente usa em atm mesmo. T é a temperatura absoluta e ela é dada em Kelvin, né? E aí, na hora que a gente vai fazendo exemplo, eu vou mostrar para vocês como vocês transformam graus Celsius para Kelvin. E I é o fator de Van Hoff, que eu falei para vocês, que está ligado à dissociação do íon, dependendo da solução concentrada que a gente estiver trabalhando. Ok? Então, vamos lá. Uma coisa aqui que a gente precisa entender é o meio hipertônico, meio isotônico e meio hipotônico. O que é isso? Aí tem uma ilustraçãozinha bem simples aqui. Diminuição da concentração da solução, consequentemente, a gente diminui a pressão osmótica da solução. Ou seja, quanto menos concentrada for a solução, menor também vai ser a pressão osmótica, né? Então, vamos lá. Lendo aqui o slide para vocês. Eu deixei bem explicadinho, acho que ficou bem claro. A pressão osmótica normal do sangue é de aproximadamente 7,7 atm, assim como a pressão osmótica das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que também tem o mesmo valor. Quando isso ocorre, dizemos que o meio é isotônico, e isso significa igual, ou seja, isotônico quando as substâncias apresentam pressão osmóticas iguais. Ou seja, quando a solução tem a mesma pressão osmótica, a gente diz que eles são isotônicos. Isso permite que as moléculas de água entrem e saem dos glóbulos vermelhos com a mesma facilidade, garantindo seu funcionamento normal. No entanto, se o meio é hipotônico, isto é, mais diluído que dentro das hemácias, a água passará com maior facilidade para dentro da solução, fazendo com que ela inche e venha até explodir, que é a hemólise. Já se o meio for hipertônico, mais concentrado que dentro da hemácia, ela murchará, pois perderá a água. É por isso que o soro fisiológico usado na solução de NaCl, que contém 0,9% em massa, ou seja, a cada 100 ml de solução aquosa, há 0,9 gramas do sal, ou seja, 0,15 mols por litro. Aqui a dada molaridade já, ó, prontinha. Desse modo, o soro é isotônico em relação às células dos líquidos corporais. E aí eu já deixei aqui
utilizando esse dado aqui do soro fisiológico, eu já deixei aqui um exemplozinho para a gente testar a veracidade, se ele é realmente isotônico ou não, né? Como que ele precisa, para ele ser isotônico, ele precisa ter o quê? Uma pressão osmótica parecida ou próxima de 7,7 atm, certo? Quem está falando aí? Tem alguém aí com o microfone ligado, galera? Maria Beatriz, que tá saindo som. Então, vamos lá. Colocando em prática aqui, então, a nossa formulazinha. Observem que a gente está utilizando aqui essa fórmula com o Izinho, que é a constante de Van Hoff, né? Por quê? Porque a nossa solução concentrada é uma solução de NaCl. O soro fisiológico é uma solução de NaCl. Aqui no próprio enunciado aqui já fala, né? Aqui, ó, uma solução de NaCl que contém 0,9% em massa. Ou seja, eu deixei aqui, então, bonitinho para vocês aqui, ó, explicando. Como que a gente vai calcular esse I, que tá ligado à dissociação do íon? NaCl deixa eu tentar escrever isso aqui. Já tá aqui. Nem vou escrever. É o Na+, ligado a um Cl-, ou seja, 2 íons. Esse 2 íons que é a nossa constante de Van Hoff. Vocês conseguiram entender? Fica claro isso para vocês? O porquê do número 2? Por nós termos 2 íons quando a gente dissocia essa molécula de NaCl. Conseguem entender isso, galera? Então tá. A nossa temperatura, né? Aqui, eu também deixei ela descritinha aqui para vocês, ó. Como que vocês vão calcular em Kelvin? Temperatura em Kelvin, que é o que a gente precisa. Vocês vão atribuir aqui o valor da nossa temperatura em graus Celsius mais 273. Então, por exemplo, no caso aqui, eu utilizei a temperatura ambiente, que foi de 25. 25 mais 273. Aí eu encontrei os 298 aqui, ó. Tá? E aí esses aqui são os dados do nosso problema que eu preciso jogar na fórmula. Sempre quando vocês olharem para a fórmula, vocês vão primeiro buscar os dados que vocês têm, as informações a respeito do problema. Então, quem que eu quero encontrar? Pi, que é a minha pressão osmótica. Então, quem é a minha M é a molaridade. Qual é a minha molaridade da solução concentrada? Sempre vocês vão buscar a molaridade da solução concentrada. Não é a molaridade da água, nem nada parecido, nem da solução mais dispersa. É da solução concentrada, porque a pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução concentrada, tá? Então, no enunciado lá, a nossa molaridade é de 0,5 mols por litro. O R também é uma constante, 0,082 atm litros mol por Kelvin. O T, eu já expliquei aqui para vocês como que a gente conseguiu achar 298 Kelvin. Eu vou somar a 273, eu vou somar 25, que é a nossa temperatura ambiente, 298 Kelvin. E é a nossa constante de Van Hoff, que é a dissociação do íon aqui. Se a minha molécula de NaCl, eu consigo dissociar ela em um íon de Na+, e um íon de Cl-, então eu consigo dissociar ela em 2 íons. Por isso a minha constante é o número 2. Então, colocando aqui na fórmula, Pi vezes M. Quem é M? 0,15 mols por litro. Vezes R. Quem é R? 0,082 atm litros mol por Kelvin.
Esse -1 aqui significa que está dividindo, tá, galera? Eu espero que isso seja claro aí para vocês. T é a nossa temperatura, 298 Kelvin, e 2 aqui é a nossa constante de Van Hoff. Então, como que fica aqui? Como que todas é super, hiper, mega importante? Que na hora de vocês descreverem isso daqui, vocês descrevam as unidades de medida, para vocês saberem se elas estão batendo uma com a outra ou não. Já que aqui todo mundo está multiplicando todo mundo, não tem nada aqui dividindo, o que vai acontecer? Eu posso começar a cortar as minhas unidades de medida, tá? Então, mol aqui da molaridade, eu vou cortar com esse mol aqui da constante dos gases. Esse litro eu vou cortar com esse litro. Esse Kelvin eu vou cortar com esse Kelvin. A minha unidade de Van Hoff é só uma constante, ela não tem unidade de medida. Então, o que vai me sobrar aqui de unidade de medida? ATM, que é o que eu preciso da minha pressão osmótica. Ela precisa ser dada em ATM, tá? Então, eu preciso que eu consiga cortar uma coisa com a outra aqui e que eles se equivalam, né? Então, se eu multiplicar 0,15 por 0,082 vezes 298 vezes 2, eu vou encontrar 7,33 ATM. Então, vamos lá. 7,33 ATM. Está próximo de 7,7 ATM? Tá. Então, a gente consegue verificar realmente que o soro fisiológico, o soro é isotônico. Conseguiram entender? Ficou claro para vocês? Tranquilo, galera? Vamos ver aqui um exemplozinho. Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ver o exemplozinho aqui. Ficou coisa aqui. Exemplo, bem parecido. Super parecido. Só mudou aqui a nossa temperatura e a nossa molaridade. Então, vamos lá. Considere que a concentração do cloreto de sódio na água do mar seja de aproximadamente 0,4 mols por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para salinizar a água do mar a 27 graus, desconsiderando as outras substâncias dissolvidas, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu quero calcular a pressão osmótica também, né? E como que eu vou calcular ela? Vou utilizar a mesma fórmula, olha aqui, ó. A mesma formulazinha que a gente utilizou lá anteriormente. E aí, aqui, explicando mais uma vez sobre a constante de Van Hoff aqui para vocês, ó. Devemos primeiro descobrir o fator de Van Hoff, I, para o cloreto de sódio, que é a quantidade de partículas produzidas pela fórmula de soluço. Então, um NaCl vai me gerar um Na+, e um Cl-, ou seja, o fator é 2. A temperatura em Kelvin, aqui também está explicando como que ela é calculada, tá vendo? 27 mais 273, a gente vai encontrar 300 Kelvin. E aí agora, colocando aqui na fórmula. Então, mais uma vez, vamos lá. 0,4 mols por litro. Então, esse meu mol aqui, eu vou cortar com esse mol daqui. Esse litro, eu vou cortar com esse litro daqui. E esse Kelvin, eu corto com esse Kelvin daqui. O que vai sobrar? Nossa ATM. Então, quando eu multiplicar todo mundo aqui, eu vou encontrar 19,68 ATM. Conseguiram entender, galera? Tá repreendido. Tá repreendido? Pelo amor de Deus, gente, isso é tão simples. Agora que tá ficando gostoso. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Fiquem tranquilos, vai dar certo. Vocês vão ver, vai ficar tudo bem. Agora que a parte gostosa, eu já não tava mais aguentando aquele negócio de que entra em célula, sai de célula, não sei o que lá mais. Essa aqui que é a parte boa.
Conseguiram entender? Qualquer coisa a gente aprende por osmose, né? Né? Conseguiram entender, galera? Deu para vocês acompanharem? Eu deixei assim bem explicadinho porque é cálculo, né? Então assim, se nos próximos eu separei uns exercícios para poder passar para vocês. Quando eu vou esperar a gente fazer mais aulas para a gente ver mais assuntos para eu deixar mais exercícios para vocês. Se vocês tiverem muita dificuldade quando vocês forem resolver os exercícios, eu posso tentar gravar eu resolvendo eles à mão, porque resolvendo na mão é como se eu estivesse resolvendo no quadro para vocês, né? E aí, acho que funciona dessa maneira também. Mas vamos esperar aí as aulas posteriores e eu colocar mais exercícios para vocês, que eu acho que fica melhor. Tranquilo? Essas contas aí a gente só aprende fazendo, não tem jeito Essas não. contas só aprende fazendo. Então, assim... Você vai passar algum exercício hoje? Não, hoje não. Hoje eu vou deixar nesses exemplos. Então, o que eu sugiro para vocês? Tem 3 exemplozinhos aí. Refaçam eles na mão mesmo, tá? É aquela história que eu falei para vocês. Acho que eu falei isso para vocês. Tampem a resolução e tentem refazer a parte do enunciado e depois vocês comparem, tá? Que aí vocês já estão com a resolução na mão. Porque, assim, uma coisa bem complicada, um pouco complicada, eu penso que seja o seguinte: eu passar muitos exercícios para vocês e aí vocês vão precisar da correção desses exercícios para vocês saberem se está certo ou se está errado, né? E aí eu preciso ou fazer um vídeo corrigindo esses exercícios para vocês, ou fazer aqui por videoaula. Só que aí é aquela questão, não é todo mundo que consegue assistir e tal. Então, assim, eu vou deixar os exercícios bem focados no que a gente vai estar trabalhando, né? Para tentar atender todo mundo. Beleza? Patrine? Oi. Patrine, só uma dúvida. É porque eu Fala. entrei depois, então você substituiu aqui na fórmula do π o M, o R, aí eu não estou conseguindo o valor do T. O que que dá? L vezes K, acho que é menos 1, isso. Não. Vezes mol menos 1. Então, Essa é porque eu entrei depois, aí eu não peguei esse tá, isso pedaço. daí é a unidade de medida do R. Tá? Essas são as unidades. Tá. Essa é a unidade de medida do R. Isso. O T é a temperatura. Porque tá aqui em vezes Kelvin, L. não? Isso aí são as unidades de Eu não medida estou ouvindo do direito a R. gente conversando. Tá. Então, 300K que é o T. 300K que é o T. E esse vezes 2 é o quê? O I? É o I. O I que é vezes 2? Isso. Tá. Estou vendo aqui. Veja que fórmula de NCl gera 2 íons, por isso o valor aí é igual a 2. Sempre vai ser assim, igual a 2? Oi? Tá. Não. Tranquilo, entendi. Eu expliquei Tranquilo. por que vai ser o 2. Vai ser 2 porque o nosso NaCl aqui dissocia em 2 íons. Então, esses 2 íons... Isso, que então. é o I, É o que eu acabei de tá? falar. Mas que não vai gera ser 2 sempre íons, por 2. esse valor aí. Tá? Não vai ser sempre 2. No caso dessa fórmula aí. Dessa fórmula aí vai ser 2. Tá. Tá? Mas, né, no caso, vai estar sempre... a gente vai ter que saber que o NaCl gera 2 íons ou vai estar sempre escrito aí na instrução? Pode ser que eu dê para vocês. Quando você passar a atividade. Pode ser que eu dê isso para vocês. Deixe isso descrito assim, para vocês, para ficar bem claro para vocês. Na instrução. Não vai, eu não vou colocar que ele vai gerar 2 íons. Eu posso deixar essa formulazinha aqui para vocês subentenderem que ele se dissocia em 2 íons. Porque provavelmente muitos de vocês não sabem fazer dissociação de íon, né? Não. Pois é. Então, no caso de outro exercício com outro elemento, aí eu também posso a gente vai ter que deixar saber essa desassociação? A dissociação eu posso deixar pronta aqui, que é isso daqui, ó. Isso daqui. Cadê? Tá? Agora, deixar escrito que é 2, aí não. Tá? Tá, então me explica na fórmula como é que eu acho 2.
Porque Aqui, é ó. um Na mais Então. um CT. Como é? Aqui, ó, como é que é. 1 mais 1, Ah, 2. então, mas eu íon de posso Na somar mais dois e elementos diferentes? Você não está somando os elementos, você está somando a estequiometria. 1 e 1, 2. Você não está somando os elementos. Entenda a diferença. Mas é um Na mais um Isso. CT. Você não... CL. Então, o que você está CL, falando? é isso? Na, Ah. Na mais, Cl menos. O que você está somando? Na verdade, nem Isso é é o menos somar. que está aqui. É, Cl menos aqui, ó. Uhum. Na verdade, você nem está somando, né? Na verdade, o que você está fazendo é 1 Na mais e 1 Cl menos. Então, isso significa que o NaCl, uma molécula de NaCl, se dissocia em 2 íons, 1 Na mais e 1 Cl menos. Então, se essa molécula aqui fosse maior e tivesse aqui, sei lá, mais um fósforo, mais um fósforo, se dissociaria Aí eu falaria que quanto? dissociou em 3 íons? Exatamente, exatamente. Então eu tenho que, no caso, somar. Não somar, não, você não tem que somar. Você tem que entender em quantas partes essa molécula se dissocia, tá? Então, essa representação, em quantos elementos tiverem, serão em quantas as moléculas elas desassociam. É isso, então? Nesse caso aqui, isso. Tá? Tem um outro exemplo? Tem, De que seja diferente disso, para a gente ver essa diferença? Então, tá. A gente vai ver, tá? Tranquilo, então. Tá. Vocês conseguiram entender sobre esse exemplo? Acho que ele é bem tranquilinho. Nesse caso aqui, galera... Para mim tá tranquilo. Esse caso aqui é um exemplo em que a gente vai precisar calcular a molaridade. Que aqui a gente vai ter a massa molar, que é em gramas por mol. E a gente precisa da molaridade, que é em mols por litro. Então, vamos lá. Durante a análise de uma amostra de soro sanguíneo, foi detectada uma certa massa de uma determinada proteína. Logo em seguida, essa massa de proteína foi utilizada para transformar uma solução de 40 ml, cuja pressão osmótica, ele já dá a pressão osmótica dessa solução, é de 0,65 atm, a uma temperatura de 58 graus Celsius. A partir dessas informações, e de que a proteína é um composto molecular, cuja massa molar é de 268 gramas por mol, aí marque a alternativa, mas eu nem deixei as alternativas, eu deixei a solução, a resolução para vocês. Nem deixei gabarito, não. Então, vamos lá. Primeiro, os dados fornecidos. O volume da solução, que é 40 ml, só que se atentem sempre, galera, a essas questõezinhas aqui, ó. O nosso volume que a gente está trabalhando lá, nas unidades de medida, aqui, ó, vamos voltar aqui nesse exemplo aqui. Quando a gente está tratando de volume, os nossos volumes aqui estão em mols por litro, litro e litro. E no exemplo lá, e nesse exemplo aqui, ele está em ml, olha só. Então, o que eu preciso fazer? Transformar para litro. Conseguiram acompanhar isso? Que é após dividir por 1000. Então, 40 ml, se eu divido 40 por 1000, vou ter 0,04 litros. A massa da proteína, que é que eu vou precisar encontrar. E a pressão osmótica, ele já deu. A temperatura, 58 Celsius ou 331 Kelvin, após somar 273, que eu já expliquei lá atrás. E a massa molar, M1 igual a 280 gramas por mol. Então, essa massa é a massa da molécula, a massa molar. Então, para alcançar a resposta proposta na alternativa, devemos seguir as orientações a seguir. Primeiro, a nossa formulazinha é a fórmula para encontrar a pressão osmótica, é expressa por
π igual a mRT. Por que aqui não tem I, professora? Por quê? Aqui, nesse exercício aqui, tá explicando aí qual é a solução? Tá dando para vocês que é uma solução de NaCl, uma solução de qualquer outro composto? Não, ele só está falando a solução. Então, você subentende-se que essa solução não é uma solução iônica, então não é uma solução que se dissocia. Então, a gente não vai precisar utilizar o I. O I a gente só vai utilizar quando o exercício disser para vocês que é uma solução iônica, que é uma solução de NaCl ou uma solução de um outro composto iônico. Conseguiram entender? Quando o exercício não falar nada sobre que solução é, a gente não vai utilizar o I. Conseguiram entender? Sim. Beleza. Então, lembrar que M é a concentração em mols por litro, a qual é dada pela relação entre a massa de soluto e o produto da massa molar e o volume da solução. Então, ele fala que o volume e a massa molar da solução para que a gente possa calcular a molaridade da solução. Porque aqui a gente tem volume e a gente tem massa molar. Então, esse Mzinho é o quê? A massa vezes M1 vezes V. Vamos descer aqui para ver se vocês conseguem entender. E aí, o exercício aqui já substituiu esse cara aqui. Tá. Deixa eu tentar fazer isso aqui à parte para vocês conseguirem entender melhor. Texto. O que seria esse M1 aqui? Esse M1 é quem eu quero descobrir. Esse Mzinho menor aqui é quem eu quero descobrir, tá, galera? É a massa que o exercício me deu aqui para eu tentar descobrir. Aqui, ó, essa massa aqui que ele pergunta, a massa da proteína. Porque a solução, a proteína tá lá, certo? Ó, durante a análise de uma amostra de soro sanguíneo, foi detectada uma certa massa de uma determinada proteína. Essa massa de proteína foi utilizada para formar uma solução. Então, a massa dessa proteína está dentro dessa solução. Consegue entender isso? Ainda assim parece fácil quando a gente vai fazer. Calma, não se desespere. Então, esse Mzinho aqui, ó. Deixa eu apagar essas coisas aqui para não bagunçar a cabeça de vocês. Então, esse Mzinho aqui é a massa da proteína que eu quero descobrir. E essa daqui é a massa molar da solução. E esse aqui é o meu volume. Então, a minha molaridade está em função disso. Então, o que o exercício fez? Olha só. Π não é aqui, ó. Π não é MR sobre T? Quem é M? M1 vezes T. Então, o que ele fez aqui, ó? O que o exercício fez? No lugar de M, desse Mzão aqui sozinho, ele foi lá na fórmula e substituiu por essa formulazinha. Vocês estão conseguindo entender o que ele fez? Estão vendo aqui? Ele substituiu a massa da minha proteína, essa formulazinha aqui dentro, ó. Então, isso daqui é o meu Mzão aqui, ó, tá? Dessa fórmula aqui. Conseguem entender isso? Por que ele fez isso, professora? Porque, observem, eu tenho a minha pressão osmótica? Tenho, o exercício deu. Eu tenho a massa molar? Tenho. Eu tenho volume? Tenho. Eu tenho R? Tenho. Eu tenho temperatura? Tenho. Quem que eu não tenho? Eu não tenho a massa da minha proteína, que é quem eu quero descobrir, que é esse cara aqui, ó. M1 pequenininho, tá? Aquele aqui, ó. Conseguiram entender a substituição que foi feita? Esse trem aqui no computador, explicar essas fórmulas no computador, é bem
complicadinho. Mas eu acho que Não, mas tá dando, tranquilo. tá dando para ir, né? Tá sim, Então tá tá. sim. A gente que é acostumado com quadro, pegar essas coisas aqui no computador é meio chatinho, mas acho que tá dando para ir. Deixei bem explicadinho. Então, agora já que a gente tem todo mundo, ó, a gente tem π, a gente tem M1, a gente tem V, a gente tem R, a gente tem T. O único que a gente não tem é M1 aqui, pequenininho. Então, a gente começa a substituir, ó, 0,65, M1 a gente deixa, que é quem a gente quer encontrar, vezes 0,082, 331, que é a temperatura, 280, que é a massa molar, e 0,04, que é o meu volume. Professora, por que não tem nenhuma unidade de medida escrito aí? Porque eu já fiz as minhas transformações necessárias aqui em cima, né? Já transformei todo mundo aqui, ó, e já me certifiquei que está todo mundo dentro das unidades de medida que eu preciso, tá? Mas se você achar melhor, por garantia, coloque aqui as unidades de medida da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Então, o que eu faço? Pego esses 200... Deixa eu procurar aqui. Eu pego esse 280 vezes 0,04 aqui e passo ele multiplicando 0,65 aqui, ó. Aqui, ó. 0,65 vezes 280 vezes 0,04. Igual a M1 vezes 0,08 vezes 331. Tá? Então, já tá aqui, ó. 0,08 vezes 331 vai dar 27,142. Já fez aqui multiplicado. Tá vendo? Aqui. Aí aqui eu preciso isolar o meu M1, que está aqui multiplicando esse 27. Então, o que eu vou fazer? Vou passar ele que está para cá, eu vou passar ele para cá dividindo. Então, M1 vai ficar 7,28 dividido por 27,142. Então, a massa da minha proteína é 0,27 gramas. E aí, galera? Conseguiram acompanhar o que foi feito? Misericórdia! Jesus, em tua presença. Calma, gente, não é assim não. Vai ser sempre Tá ser tranquila. Kelvin, então. Vai ser sempre Kelvin. Sempre. Sempre Kelvin. Sempre. Peguem isso aqui, ó. Deixa eu pagar um monte de coisa aqui. Ó. Sempre. Vocês vão fazer o seguinte. Sempre, 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 sempre. A minha molaridade tem que estar em mols por litro. A minha constante vai estar em ATM, litro, mol, Kelvin. A minha temperatura em Kelvin. Uma roupa não tem ninguém, não, porque não tem unidade de medida. E a pressão em ATM. Não, esquenta na panela pequena. Tá? Quem tá esquentando em que panela aí? Gente, vocês estão me ouvindo? Desculpa aí, eu falei que o microfone estava ligado. Ai, minha filha, aqui é assim, ao mesmo tempo que você assiste a aula, você dá assistência à filha. Ah, eu sei, o meu tava ali gritando agorinha. Jesus, amém. Aí a gente esquece que tá ouvindo. Só Jesus. Ai, desculpa. Conseguiram ver aqui, galera? Então, as unidades de medida que a gente vai usar vão ser sempre essas. É só substituir nas fórmulas. Exato. Uhum. Então, como eu disse para vocês, refaçam esses 3 exemplos que eu estou deixando aqui para vocês, que vocês vão ver que não é nem um bicho de 7 cabeças. Falando assim, pode parecer um pouco muito complexo, mas na hora que você pegar para fazer entender o que é cada coisa, multiplicar um pelo outro, cortar as unidades de medida, vocês vão ver que flui direitinho, que não é nada demais, não. Tá bom? Patrine, é Oi. porque eu não olhei ainda lá no AVA. Esses são os slides que você postou ontem? São, esses aí. Tá, tranquilo então.
E aí, vamos orar para a minha aula ficar gravada, não ter nada errado. E eu vou postar lá no... É só o tempo de subir o vídeo para o YouTube e eu deixar o link lá nos vídeos complementares lá no Moodle. E aí, eu quero aproveitar e explicar para vocês sobre o trabalho. Vocês já viram lá que eu deixei o trabalhinho para vocês lá? O trabalho do nosso bimestre é esse daqui, tá? Vale 4,5 pontos. O Tristão não tá fazendo com a gente essa matéria, não, né? Não, é só vocês. Que bênção. Pois é. E a data de entrega de 11/6, lá pelo portal. E aí, o grupo é de no máximo 5 pessoas. Vocês vão elaborar um vídeo apresentando, fazendo uma apresentação. E aí fica a critério de vocês, né? Agora todos viramos youtubers. Negativo, eu não. Nem eu, porque eu não... Eu continuo travada. Eu não nasci para esse negócio também de fazer vídeo, editar vídeo, simplesmente isso não é para mim, não. Eu preciso. Eu prefiro o meu Então quadro. é um dos temas, não tudo. Um dos temas, exatamente. O grupo eu vou deixar livre para vocês escolherem sobre o tema. Escolham um desses temas e façam uma apresentação ou em PowerPoint. Se vocês forem fazer uma apresentação em PowerPoint, me mandam o arquivo dos slides, né? E o videozinho vocês postem no YouTube e deixem o link para mim lá para eu poder acessar o vídeo de vocês. Então, lá no portal, vocês vão postar o arquivo em PowerPoint e aí dentro do próprio arquivo vocês podem deixar lá o link disponível para eu poder acessar o vídeo de vocês. Tranquilo? No mínimo 10 minutos, é isso? No mínimo 10, no máximo 15, né? Porque eu acho também tem algumas contas lá no YouTube que não aceitam postar vídeo mais de 15 minutos, se eu não me engano. Olha, Herotildes. Ó, parece uma corujinha no meio do escuro. Todo mundo viu Herotildes? Linda. Gente, eu achei que ela tava com o vídeo desligado. Sabe quando tá com o vídeo desligado, fica tudo escuro. Aí eu tô olhando uma coisa, de repente se mexeu. Tem alguma coisa lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Herô. Pois é. Por incrível que pareça, a lâmpada que piscou. E o desespero, eu não sou tecnológica. Você tá em casa, aproveitou que tá em casa para estar bem à vontade. Não. Ai, você não tem ideia. Patrine, fala. Patrine, Oi. veja bem. Então, esse grupo de 5 pessoas, aí um desses temas que está listado abaixo, a gente vai escolher e fazer essa apresentação no PowerPoint. Exatamente. E fazer um vídeo explicando aí sobre a apresentação, né? Isso, um vídeo filmando a gente explicando. Vocês podem fazer uma sugestão que eu posso dar a vocês, é tentar fazer pelo Zoom, né? Então, porque nós somos 5. Todo mundo tem que falar. Não. Isso, vai Não todo mundo falar, não. Se vocês quiserem botar só uma pessoa para explicar, enfim, isso aí vai ficar a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer pelo Zoom, que aí fica a carinha de vocês lá, gravando, né? Aparecendo a carinha de vocês enquanto vocês estão explicando sobre... Então, aí a pergunta é, nesse caso, a gente vai... vamos fazer uma chamada de Zoom, mas nós vamos fazer uma chamada de Zoom para a sala toda, para a classe, fazer a apresentação, é isso? Não precisa fazer para a sala toda, não. Vai mandar no portal a apresentação? Você vai deixar o link para mim. Lá quando você me link mandar da o apresentação arquivo em PowerPoint ou em PDF, eu quero que o link desse vídeo esteja lá nesse arquivo, para eu poder acessar. Conseguiu entender? Isso. Você vai fazer, vai fazer uma reunião com os integrantes, você vai fazer uma reunião pelo Zoom com os integrantes do seu grupo, com essas 5 pessoas. Isso que eu ia te perguntar. Isso. E aí você coloca para gravar. Uma parte, a gente grava e manda para você o link. Isso. Tudo bem. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Tranquilo? Tá.
Vocês não vão me Sim. mandar a gravação do vídeo. Vocês vão publicar o vídeo e me mandar o link de acesso. Entre os grupos? Ok. Oi? Adriana, pergunta de novo. Não te ouvi direito, não. Vai poder repetir tema entre os grupos? Pode. Se vocês quiserem... Vai poder repetir tema entre os grupos? Pode sim. Se vocês quiserem se organizar para não ficar, tipo, todos os grupos fazerem 2, 3 temas e ficar tema sem grupo nenhum falar sobre o assunto. Então, vocês mesmos podem se organizar a respeito disso. Assim, eu só queria que, pelo menos, todos os temas fossem trabalhados, né? Para que não ficasse tema sem ser trabalhado, tá? Mas eu sei que vai ter 2, 3 grupos com o mesmo tema, não tem problema não. Mas para atingir esse objetivo tem que ter essa disciplina aí de se organizar no grupo, cada grupo pegar um tema. Podem se organizar. São 5 pessoas por grupo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 6 grupos, né? Então vai dar... Nós somos, acho que biomedicina só que está fazendo essa disciplina. Nós somos menos que 30 pessoas no curso, não? Você sabe falar quantos alunos? Não. São no curso? Tayara, alguém sabe falar aí quantas pessoas são na turma? Eu acho que é menos de 30, porque se for menos de 30, vai fechar aí um tema para cada grupo ou não. Talvez nem um tema para cada grupo. A gente podia mandar o grupo para você e você responder a gente por e-mail ou pela Tayara que você dividiu. A gente manda os grupos para você, aí você dá manda tema. Essa resposta um tema para cada grupo. Pode ser. É bem melhor. Podem deixar lá no fórum os grupos. E aí eu respondo lá no fórum mesmo. Responsável pelo grupo, né? Isso. Coloca assim, grupo da Beatriz, grupo da fulano, grupo da pronto. E aí eu boto os temas lá no fórum mesmo, pode ser? Sim. Pode ser. Lá no fórum vocês me mandem os grupos e aí eu respondo lá no fórum mesmo quem ficou com cada tema. Tem um fórum aberto para aula de hoje? Já? Tem sim, já está aberto lá. Eu vou então a gente já coloca aí. Para responder vocês até às 8h50, tá? Boa. Professora, fala. Então é você que vai escolher que assunto cada grupo vai ficar, é isso? O pessoal tá pedindo para ser assim. Melhor. Tá? Se organiza mais rápido, né? Sim, pode ser. E de uma forma mais certa. Pode ser. Essa instrução aí da avaliação também vai estar disponível lá no AVA? Já tá lá. Já tá lá, né? Já tá lá. Jesus, vamos embora. O que mais? Eu acho que é só. Você acha que é só? Tá? Só isso. Você acha que tá pouco? Tá pouquinho? Ai. Legal. Tranquilo, gente? Beleza, então a gente vai botar lá no AVA para vocês. Bota lá no fórum. Bom, até agora sim. Agora as dúvidas eu acredito que vão surgir de acordo com que a gente for fazendo as atividades, né? For buscando aí sobre o assunto. Aí deve surgir dúvida. E quando eu deixar mais exercícios para vocês também, vai ter mais, as dúvidas vão ser mais... né? E Patrine, a gente tendo dúvida, aí a gente pode colocar no fórum da semana e você tirar a dúvida, ou você vai tirar a dúvida só no dia da sua aula? Não, vocês devem deixar a dúvida de vocês no fórum. O que vai acontecer, galera? Você consegue tirar essa dúvida antes do dia da sua aula ou você vai só tirar no dia da aula? Não, porque tem professor tirando dúvida só no dia da aula. Eu tô sofrendo, porque eu tô com uma dúvida aqui de 3 semanas e não consigo falar com a professora porque é feriado, porque não sei o quê, e não consigo dar... Olha só, eu até deixei com o trabalho porque não tirar dúvida. Eu até deixei isso escrito lá no fórum para vocês. O que vai acontecer? Normalmente, o comum pode ser que uma semana ou outra isso não aconteça, mas o normal vai ser a gente fazer aqui aula online, nesse primeiro horário. Eu vou estar online no fórum até às 8h50 para tirar a dúvida de vocês. Eu vou estar lá disponível para atender vocês.
caso você não conseguiu assistir a aula, você não conseguiu deixar a dúvida, não surgiu a dúvida, enfim, no dia da aula, você vai deixar a dúvida lá no fórum e assim que possível eu vou responder, tá? Porque lá no fórum eu não consigo, eu não posso estar online o tempo todo. Não, mas sim. Eu entro sempre, quase todos os dias eu entro no fórum para ver se tem alguma pergunta e tal. E aí eu sempre respondo, tá? Assim não, tranquilo. Eu respondo. Tá. Porque às vezes, principalmente se tratando de cálculo, você vai pegar e fazer os exercícios, né? Aí vai surgir aquela dúvida. E às vezes você fica agarrada, você não consegue progredir porque você precisa daquela informação. Então, às vezes, se o professor se disponibiliza a tirar a dúvida só no dia da aula, aí quer ver, daqui uma semana que vai esclarecer minha dúvida, então daqui uma semana que eu vou terminar aquele exercício. Mas a gente está tendo professor com essa postura e que está dificultando os trabalhos para a gente, porque eu tenho um trabalho que tem 3 semanas que está parado, porque a professora só vai tirar a dúvida no dia da aula, entendeu? Tudo bem, é um direito, né? Não sei o que foi combinado com a faculdade, mas é complicado para a gente, entendeu? Progredir dessa forma, a gente fica agarrado e parado. Bom, isso é o meu caso, não estou falando pela turma, não, porque não sei se tem gente nessa condição. Não, mas entendendo. A minha tristeza com esse ave é isso. Maria, isso daí você tem que falar com a Rayane. Falar com ela o que está acontecendo. Porque eu só estou colocando um exemplo, entendeu? Mas isso aí eu vou deixar por escrito, eu vou mandar por e-mail. Mas isso é o seu direito, você tem que correr atrás, você tem que falar com a Rayane, que ela é intermediadora da gente. Entendeu? E outra coisa, galera. Porque a gente sabe que se a gente tivesse presencial, a gente poderia ir no horário de pele do professor, esclarecer a dúvida, sabe? E outra coisa, às vezes vai ter aula do professor no dia e sua internet não funciona, e aí? Como é que vai ficar? E outra coisa, deixa eu falar com vocês. Então, sua dúvida nunca vai ser esclarecida, né? Deixa eu falar com vocês. Se caso, de repente, aconteça aí, que eu vou ser sincera para vocês, fim de semana não é comum que eu acesse os fóruns. Tá? É alguma coisa urgente, alguma dúvida de trabalho e tal. A Tayara, a líder da turma, a Tayara, tem o meu WhatsApp. Vocês podem passar a dúvida de vocês para a Tayara, que ela vai entrar em contato comigo, tá? Podem ficar à vontade em relação a isso. Tá bom, gente? Patrine, eu sei que dessa forma, né, que vocês estão colocando, mas eu vou ser sincera, eu não concordo com essa forma, não. Tô falando por mim. Não que eu tenha nada contra passar, porque assim, eu tenho uma dúvida, eu tenho que passar para a Tayara passar para você responder para a Tayara me responder. Não, de repente foi alguma dúvida. Não, eu acho assim, que... Não, só um minutinho, só concluir. Eu acho que na turma nós estamos falando de uma faculdade. Não estou falando de aluno de ensino médio, que qualquer, antes de ter dúvida, já quer informação para poder fazer as coisas, entendeu? Então, assim, é um processo também meio longo, para o meu ponto de vista, entendeu? Que eu também sou professora, estou trabalhando pelo AVA com meus alunos, mas eu trabalho com ensino médio, é uma outra postura, então existe essa postura lá, mas eu acredito que dentro de uma faculdade onde as pessoas estão mais amadurecidas, não tem essa questão, entendeu? Tanto é que eu disponibilizei meu e-mail, não estou pedindo para você disponibilizar seu telefone para a gente, nem seu e-mail, nem nada, não. Cada instituição, cada professor trabalha da forma como acha melhor. Mas como foi uma situação que nem eles pediram, nem a gente pediu, a gente está deixando assim, à vontade até mesmo para a pessoa sentir um pouco mais acolhida. É o meu ponto de vista. Mas tudo bem, se você quiser assim, assim será. Mas aí eu vou colocar minha dúvida sempre no fórum. Isso. E vou esperar, se der tempo, se, né? Tá. Porque esse negócio de passar para um passar, para outra passar, eu acho que a Tayara, tudo bem, a líder da turma, ela tem que, né, Entenda, Beatriz, ficar nessa questão de postura. Só concluir. Tá. Deixa a professora falar, gente. Eu só queria concluir, né, gente? Que eu acho que eu também estou falando e está sendo cortada a minha fala, mas tudo bem, conclui, fala aí, professora. Já não sei mais o que eu tinha que falar para concluir. Eu entendo que a ideia dela vai ser diferente da sua, não é isso que ela está falando. O que eu estou querendo dizer sobre passar para a Tayara é simplesmente, de repente você deixou uma dúvida no fórum e tem 2 dias que eu não vi, porque é final de semana, porque é feriado, alguma coisa. Então, se a Tayara me falar, Patrine, a Adriana está precisando que você responda a dúvida dela lá no fórum. Não precisa, você não precisa passar para ela qual é a sua dúvida. Eu vou saber que tem dúvida lá no fórum para eu ir lá responder.
Porque eu não acesso fórum todo dia, toda hora. É só isso que eu tô querendo dizer em relação a passar para a Tayara. Não, tranquilo, mas aí na hora que você acessar, você responde, não é isso? Isso. Então a gente aguarda. Bom, meu caso eu aguardo lá no fórum. Tá. Veja bem, essa questão de final de semana, eu também não acho justo que a gente trabalhe final de semana atendendo aluno, né? Que a gente também tem que ter o nosso final de semana. Mas, assim, a gente recebe atividade no final de semana. E aí? E às vezes eu tenho que ver uma atividade no final de semana da faculdade, porque eu já vou ter aula no outro dia, ou coisa assim. Não então, vai ser também, minha, não. Não, eu sei. Eu só estou colocando porque, assim, está acontecendo, então você ter o cuidado de não acontecer com você, porque a gente também vai colocar isso em pauta. A minha já deixei até combinado com o pessoal semana passada, que normalmente o meu material vai estar disponível para vocês na quarta-feira, no mais tardar quinta pela manhã, antes do horário da aula. Para vocês poderem ter acesso ao material, para quando a gente chegasse na aula online, vocês já saberem que a gente foi tratado. Foi isso, galera? Eu só estou deixando claro aí minha fala, Patrine, que eu não estou falando pela turma, não. Estou falando só por mim, tá? Então, não quero que ninguém se ofenda aí com a minha fala, porque, assim, eu sempre me posiciono em relação aos meus sentimentos e a minha postura. Então, não tem nada a ver com turma, não, tá? Eu acho que cada um tem aí as suas limitações, os seus problemas, que deve ser, né, pontuado da forma que achar melhor. Então, eu respeito a fala e a pontuação de cada um, tá bom? E aí, só isso aí, para ficar tranquilo. Tá. A outra atividade processual, atividade pontual, né? Atividade processual. Eu trabalho, atividade pontual é o que estaria substituindo a prova, que vale 5,5 pontos. Eu vou deixar para passar para vocês mais para frente, que vai ser uma atividadezinha mesmo, exercícios mesmo, para vocês fazerem e me devolverem via portal. Também vai ser em grupo de no máximo 5 pessoas. Vocês podem utilizar o mesmo grupo, tá? Para fazer essa atividade, mas aí vai ser atividade mesmo, exercício, para vocês fazerem e postarem lá no portal. Aí vai valer 5,5 pontos. Beleza? Show. Então é isso. Patrine. Oi. É só pontuar aqui que a gente está numa adaptação, né? Todo mundo se adaptando, inclusive os professores, que não tem nenhum blogueirinho aqui, né? Sim. Não tem. Todo mundo está tendo que se adaptar. Só que se a gente teve uma aula presencial hoje, tivesse certo, né? Cortou, não te ouvi. Então, colocando lá no portal e você vai ser que seja no dia seguinte, é porque a gente teve alguns professores, alguns não, né? Poucos, que não respondeu nada, mas não é o caso, entendeu? Tá. Então, tranquilo, tá tranquilo, entendeu? Não... Então, assim, porque galera, se a gente teve aula hoje, igual, se teve aula hoje, se tiver dúvida, seria só na semana que vem, se fosse presencial. Então, não tem muito... Então, eu quero, assim, me colocar... Tira lá no portal, eu acredito que a física é bom assim, porque é uma matéria cálculo. Isso. Eu quero me colocar, assim, o mais disponível para vocês, assim, para atender vocês. Por isso que eu até na semana passada conversei com vocês sobre o que seria melhor para a gente estar fazendo as aulas, se seria videoaula, se seria aula online, como é que vocês queriam e tal, exatamente por isso. Para a gente tentar atender a demanda de vocês da maneira melhor que vocês consigam se adaptar. Porque está sendo uma adaptação para todo mundo. Para a gente também não é fácil. Pensem só, um monte de material que eu preciso preparar para colocar aqui para vocês, para estar aqui agora explicando a aula. Eu preciso estudar sobre o assunto, preparar slide, preciso ir lá nas referências, lá nos livros de vocês para postar tudo direitinho, abastecer o Moodle, que são os exercícios de vocês. Quando eu faço videoaula, eu tenho que gravar videoaula, editar vídeo, postar no YouTube, postar link para vocês, fazer reunião, gravar, ir lá no Zoom, agendar reunião. Então, é muita coisa para a gente também. O nosso trabalho triplicou, porque ir para a sala de aula, eu particularmente, acho mais fácil no sentido de que a gente já estava mais acostumado a ter esse contato, entendeu?
para ter um feedback de vocês, se vocês estão entendendo, se vocês não estão. Então, ir para a sala de aula, nesse sentido, para a gente é muito melhor do que estar aqui online, porque a gente sabe que a adesão não é a mesma coisa. Por mais que a gente se esforce e tal, ter esse contato lá na sala de aula é mais prazeroso, as coisas fluem melhor. Eu, particularmente... Professora? Oi. Jorge aqui falando. Pode falar, Se a gente Jorge. criasse um grupo no WhatsApp da matéria, não seria uma resposta mais rápida, não? Sim, a gente pode criar esse grupo, não tem problema nenhum. Eu tenho um grupo, inclusive, com a turma de nutrição, e os meninos postam as dúvidas deles lá, só que é o seguinte, eu sempre falo isso para eles lá. Eu posso responder no grupo para vocês, e eu faço isso com eles, e peço para que eles vá lá no fórum e registrem também a pergunta deles, por mais que eu vá responder posteriormente. O WhatsApp é bom porque eu vou responder mais rápido as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Só que a gente precisa deixar lá no fórum registrado dúvidas, principalmente referente à disciplina, porque é uma maneira de que fica registrado no sistema, de que a gente tá trabalhando, digamos assim, entendeu? Vocês precisam deixar isso registrado para mim lá no fórum. Mas a gente pode criar um grupo no WhatsApp, não tem problema nenhum com isso, não. Se isso for atender bem vocês, tranquilo para mim. Não, ok, é só uma ideia que eu tô dando, né? Não, se vocês quiserem, é tranquilo, viu, Tayara? Se o grupo achar melhor. Pois é, se vocês quiserem criar um grupo, Tayara, que tem o meu contato, e eu posso deixar o contato aqui para vocês também, não tem problema nenhum, não. Pode criar, pode me colocar no grupo, eu respondo as dúvidas de vocês, tranquilo, viu, galera? E aí, dependendo do que for a dúvida, eu só peço para registrar lá no fórum. Certo. Viu? Show? Vamos findar por hoje? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá show. Então, beleza, galera. Eu vou finalizar aqui a reunião. Um abraço, foi bom estar com vocês hoje de novo. Até semana que vem. Tranquilo? Obrigada, Patrícia. Obrigada, boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, Jorge. Álcool em gel, hein, gente? Máscara. Prende o cabelo. Tchau. Tchau.